Oi, gente. Então, começando esse vlog aqui bem aleatório, eu tô brilhando um pouco porque eu passei creme porque eu tenho alergia, mas bora lá. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ana, então, oi, gente. Esse vlog tá sendo um vlog super aleatório, que eu tô começando agora, dia 31 de março, porque quem acompanha aqui o Cantinho da Ana sabe que eu faço letras e faço licenciatura, modalidade. Por isso, eu tenho que dar aula no final do meu estágio. Só que o conteúdo que eu quero dar aula ele vai ser agora. Então por isso que eu tô fazendo esse vlog aqui, pra registrar pra mim e também pra trocar essa ideia com vocês que são da licenciatura e já tiveram que dar essa aula aí no estágio, ou vocês aí que estão pensando em fazer a licenciatura ou estão no início e já ficam apavorados só de ouvirem falar dessa parte da graduação. Então, pra gente poder ter esse momento aqui e trocar essa ideia. Então, deixa eu contextualizar vocês melhor assim dizendo. Eu já estudei algumas coisas sobre o conteúdo. Deixa eu pegar aqui rapidinho os meus resumos, um minuto. Simbolismo e parnasianismo. Ai, cadê? E parnasianismo. Não dá pra ver, né? Porque ficou contrário pra vocês. Mas tudo bem. Esses são os conteúdos que eu vou trabalhar na aula que eu vou dar. E achei engraçado, porque a minha ideia era trabalhar só simbolismo. É uma escola pequena, é uma escola que eu tenho um certo domínio. E é uma escola que eu gosto também dos autores, tem muito autor legal. Nas outras também. Mas enfim. Eu tinha pensado nessa escola porque também era uma escola menor e aí eu, trabalharia uma aula super redondinha e daria tudo certo. Aí a professora veio com a ideia de, por que você não dá aula do parnasianismo e do simbolismo? E eu fiquei sem graça de dizer, não, prefiro só dar aula do simbolismo. E foi assim que eu comecei a planejar aula para as duas escolas. Eu até entendi o sentido do porquê a professora pediu, né, e tal, pra eu dar também do parnasianismo, porque se você tá me assistindo e não é de letras, ou então é de letras, mas não é de literatura, enfim, não sei o contexto, né? O parnasianismo e o simbolismo, as duas escolas, elas são escolas poéticas. Bom, gente, pra quem não sabe, escola poética a gente considera, na realidade, um movimento poético, um movimento que possui somente poesia. Então, tanto parnasianismo quanto simbolismo vão priorizar a produção de poesia. Os autores vão produzir poesias. E são bem diferentes, mas são poesias das duas escolas. Então, a gente trabalha aí com esse ponto em comum. Pelo que eu entendi, a ideia dela era traçar uma aula que mostrasse no final que o que muda são os assuntos abordados e aí os estilos literários que vão ser trabalhados, né? E não a estrutura do texto em si. Então, eu entendi que a ideia dela era essa. Mas enfim, gente, eu tô morrendo de medo de como é que vai ser, porque também tem um contexto da turma, que é uma turma que não gosta de literatura. Eles também não gostam muito de português. Eu já reparei isso também, porque eu acompanho a professora de português. Então, não sei como é que vai ser. Eu tô morrendo de medo? Tô morrendo de medo, porque, a turma já não gosta da minha disciplina. 2, são os 2 primeiros tempos de aula que eles têm no dia. E 3, eu vou estar sendo avaliada pela professora que já me deu aula. Então, assim, ela não só me avaliou como aluna dela, como agora ela vai me avaliar também como estagiária. E ela tem anos e anos de carreira, então, assim, eu estou bem nervosa. Eu gosto, quando eu tô nervosa, de focar parte por parte. Então, por enquanto, eu tô focando na parte de pegar o máximo possível de conteúdo dessas duas escolas. Então, eu já peguei esses resumos, mas eu quero também rever as minhas anotações da aula na faculdade, pra ver se eu consigo tirar mais coisas. Eu acho que tem uma autora que ela já produzia nessa época, mas eu não sei se ela é do simbolismo ou do parnasianismo, eu tenho que rever isso. Pra aí, de fato, começar a montar a aula, né? Aquelas questões, né? Qual é o meu objetivo na aula, o que eu vou usar, quais vão ser as metodologias. E aí, essa parte, que normalmente é a parte que as pessoas não costumam ajudar quem tá começando, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu não sei, né? Vai que no futuro alguém também tá nesse sufoco e acaba caindo aqui no Cantinho da Ana e vendo que tem um vídeo que pode ajudar de alguma forma. Então, é basicamente isso, gente. Venham me acompanhar nesse vlog bem aleatório e, de certa forma, no início dessa jornada, né? Porque agora, realmente, depois dessa aula, eu posso dizer que realmente, né, eu estou mais próxima de entrar em uma sala de aula. O que me deixa muito animada, mas também me deixa com um certo receio. Só pra terminar, tá, gente, esse momento aqui com vocês, eu peço desculpa se eu ficar girando muito, tá? Então, porque eu tô gravando com meu celular, não tô usando tripé nem nada, então eu vou parar vocês em algum tripé pra ficar mais tranquilo. Então, gente, eu tô no meu Canva aqui, né, continuando aí o vlog da aula, e aqui eu já tenho os meus slides montados aqui, ó. Eu vou passar rapidinho pra vocês,
Caso vocês tenham interesse, também deixem aqui embaixo que eu posso compartilhar com vocês. Deixa eu botar aqui, grande. Então, tipo, a aula que eu vou dar é sobre parnasianismo, daí eu botei o nome e botei o lema, arte pela arte, né? Que é essa questão do culto à forma. Aqui eu dei uma recapitulada no contexto histórico e marquei um pouco também dessa tríade parnasiana, que a gente sabe que é uma escola, mas ela tem 3 momentos bem marcados. Falei um pouco dessa questão do Monte Parnaso, porque é importante pra gente saber... Peraí que saiu do foco. Pra gente saber sobre o significado da palavra parnasianismo, né? Daí eu botei o Apolo aqui, né? E o próprio Monte Parnaso real lá da Grécia. As características, né, do parnasianismo e tal. E aqui a gente vai ter os principais autores. Eu botei o que é o principal, porque ele inicia o movimento. E os 3 principais, porque é a tríade parnasiana, né? Então, botei aqui uma poesia, porque como a aula de literatura é sempre legal, quando a gente tem uma escola poética, falar sobre poesia. Então, botei aqui o Vaso Chinês do Alberto de Oliveira, né, que ele vai descrevendo, e tem, acho que quase todas as características parnasianas nesse poema, então achei bem especial colocá-lo. E algumas curiosidades que eu acho que sempre tornam a aula mais interessante, né, falar sobre a questão do hino da bandeira, que tem uma estética parnasiana, e falar sobre a escritora Francisca Júlia, né, que teve a sua publicação do livro Mármores, e que a gente sabe que não é tão falada assim em aulas de literatura, né, autoras em geral não são muito faladas, o que é muito triste, principalmente dessas escolas mais antigas, né. Daí, continuando, aqui a gente vai ter o simbolismo, que é a segunda aula que eu vou dar, né? E a gente tem o mesmo padrão, né? O título e um lema. No caso, o simbolismo, o lema é a estética do feio. Deixa eu puxar aqui. Aí a gente tem aqui o contexto histórico. Eu achei legal como o simbolismo se passa no contexto de Primeira Guerra Mundial, trazer algumas imagens assim. Eu vou até aumentar aqui a tela para ver se vocês conseguem ver, né? Essa imagem que eles têm a máscara, né? Que eles se protegiam dessa questão dos gases, né? Que eram jogados, tipo gás mostarda. E aqui eles saindo de uma trincheira. Então achei que foram imagens bem legais para contextualizar historicamente a literatura que vai ser produzida nessa época. Daí a gente passa de fato para a literatura simbolista. E aí a gente vai ter aqui, né, as principais características: o pessimismo, a estética do feio, a ilusão do real. Eu botei um pouco aqui, né, uma definição de simbolismo, né, que o simbolismo vai surgir com uma função de sugerir a ideia em vez de revelar. Botei a imagem aqui do Baudelaire, né, que é considerado o símbolo dessa escola, e o livro dele, né, As Flores do Mal, que inclusive eu vou levar para os alunos darem uma olhada. E ele é uma edição bilíngue bem maneira, dá para eles darem uma olhada tanto na parte original, que é o francês, quanto na traduzida. Aqui as características da escola, né, a linguagem, que é subjetivo, o misticismo, interesse pelo inconsciente e subconsciente, o uso de metáfora, a literação, a assonância. Reparem que eu botei sinestesia aqui, né? Por quê? Sinestesia é algo que, na minha visão, ele tem que estar separado porque é um tópico muito importante. Eu acho que talvez seja a característica mais fácil de você identificar numa poesia simbolista. Então, eu botei ela embaixo. Os principais autores aqui do Brasil, né, o Cruz de Souza, eu falo um pouco dele aqui, né, das características, e o Afonso de Guimarães. E por último, eu termino aqui essa parte do simbolismo com o poema Antífona do Cruz de Souza. Esse poema é super famoso, então... Opa, peraí que desfocou de novo. Né, termino aqui com esse poema, que é super famoso. E esses foram basicamente os slides que eu produzi aí para essa aula que eu vou dar. Então, galera, eu não sei se no primeiro take desse vlog eu deixei claro que eu já dei a aula. Nossa, eu tô brilhando muito aqui. É hidratante, tá, gente? Mas continuando, eu já dei a aula. Foi incrível. Os alunos foram bem legais, assim, comigo. E ainda mais porque, enfim, quem tá acompanhando tudo isso sabe que era uma aula que eu tava bem nervosa, não só porque era a minha primeira aula, mas também porque tinha avaliação, porque a turma não era muito fã, né, de literatura, mas tudo correu muito bem, assim. Eu começo a aula bem nervosa, pra falar a verdade, e depois eu vou conseguindo desenvolver bem. É óbvio que, assim, pra mim o ápice dessa minha aula foi o simbolismo, porque é a escola que eu tenho mais conhecimento do que o parnasianismo. Na realidade, eu não sou uma pessoa que gosta muito do parnasianismo, sabe? Eu admiro muito o que eles fizeram. O grau de dificuldade dessa poesia é algo sem igual, mas o simbolismo, a carga, sabe, sentimental que ele traz, essa questão da melancolia, de falar daquilo que as pessoas não querem falar, é uma coisa que me pega muito. Então, o simbolismo acaba sendo bem legal. Outra coisa que eu acho interessante, eu acho que isso aí vale, de repente, se tem alguém aí de literatura que é professor iniciante, ou que pensa em ser professor, que eu acho que é muito importante, assim. A gente, de literatura, tem que entender que a área que a gente vai trabalhar, ela tá meio que no meio. Ela é uma arte, por excelência, mas a gente também tem que dar um contexto histórico. A gente tem que linkar essa arte com o dia a dia dos alunos. Quando eu digo dia a dia, gente, eu não tô dizendo, tipo,
o horário comercial. Eu tô dizendo, tipo, essa questão da cultura pop, que eu sei que tem grande debate dentro da teoria literária, porque tem essa questão da cultura de massa, da escola de Frankfurt. Eu tô sabendo de tudo isso, gente. Só que pra fins didáticos, eu acho que os alunos, eles se empolgam mais quando a gente dá esse contexto. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu estava dando a aula, eu fui falar sobre o contexto, né, tanto do parnasianismo. No parnasianismo eu foquei um pouco mais no Brasil, né, porque tem o Olavo Bilac e tal, mas o simbolismo eu comecei falando do contexto mundial, e aí eu tive que dar todo um panorama de Primeira Guerra Mundial, porque o professor de História não tinha chegado lá ainda. Então eu dei um panorama, falei sobre a questão da partilha da África, que foi um dos muitos motivos para estourar a Primeira Guerra Mundial, junto com o assassinato do arquiduque Ferdinando, da Áustria, bababá. E eu percebi que os alunos ficaram, depois disso, muito empolgados para entender, porque eu trouxe esse link entre a história, entre um fato que é muito famoso, que teve um impacto imenso, que eles já ouviram falar algumas vezes, e linkei isso com a literatura, para mostrar para eles que, na realidade, a gente separa as disciplinas por uma questão de didática, mas que elas têm uma conexão muito grande. Principalmente quando a gente fala de comunicação, né? Então, todas essas áreas que envolvem as humanas, elas estão muito conectadas. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar muito a gente em sala de aula a, de repente, conseguir captar a atenção de um aluno e conseguir tirar esse medinho que eles têm, né, da leitura, da poesia, principalmente. Então, eu acho que é super válido ir por esse caminho, assim. Pra mim deu tudo certo na aula, eu fiquei muito feliz. Inclusive, vai ter outro vlog de preparação de aula. Por favor, vocês professores que já estão indo nessa caminhada louca há muito tempo, deixem aqui alguma dica pra mim, de repente algum site que vocês usem que seja realmente muito bom, porque eu já tenho a próxima aula marcada, eu vou dar uma outra aula, e eu não vou falar com a escola literária ainda. Então, é isso, gente, o vlog foi esse, é uma coisa bem simples mesmo, eu só queria realmente trazer esse momento e ter essa lembrança de todo esse processo, porque eu acho que quando eu estiver lá na frente, sabe, com uma carreira bem longa, se tudo der certo, vai ser legal olhar pra trás e ver como eu tava tão insegura e não tava me sentindo tão preparada quando eu comecei esse processo. Mas enfim, gente, eu espero que esse vlog tenha ajudado vocês, tenha inspirado vocês de alguma forma. Se você tiver dúvida, quiser tirar dúvida sobre literatura, sobre português, deixa aqui embaixo que eu respondo pra você. Qualquer coisa também, me segue nas outras redes sociais e me manda mensagem por lá que eu super vou estar aberta pra responder, pra conversar com vocês. E é isso, gente. Não esquece de dar aquele like pra ajudar aí o canal a crescer. Divulgue aí o canal pros seus amigos, pras pessoas próximas a você que você acha que tem a ver realmente com a proposta do canal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!